Fala pessoal, esse é o canal Pirei na Matemática. Eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão de número 173 do Enem de 2019. Vamos lá? Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Então, só para ficar claro, nesse exercício, uma das formas interessantes da gente utilizar é considerar um valor aí de declarações. Eu vou considerar aqui, por exemplo, um número aí de declarações, um valor de 100 declarações, né? Porque um valor 100 você poderia utilizar aí com tranquilidade. Professor, poderia utilizar outro valor fictício? Poderia, tá? Mas aqui seria interessante você usar uma potência de base 10, aí de preferência com expoente a partir de 2. 100, 1000, 10.000, que vai ficar mais fácil de você trabalhar com as próprias porcentagens, certo? E aí nós vamos ter aqui já inicialmente, gente, que pensa nessas 100 declarações aí que nós temos o seguinte contexto. 20% das declarações de imposto de renda tá colocando aqui que é inconsistente. Então, eu vou colocar aqui como inconsistente. Essas inconsistentes aqui, tá falando que são 20%, né? Então, 20%. Obviamente, as consistentes vão estar desse lado de cá. As consistentes. E elas vão representar aí para nós 80%, certo? Aqui acho que fica tranquilo de você visualizar, né, pessoal, como eu estou trabalhando com 100, que 20% de 100 nada mais é do que 20. E que 80% de 100 nada mais é do que 80. Por isso que eu falei para a gente trabalhar com esses valores, né? Fica mais fácil de a gente ficar manipulando, né? E aí, continuando então. Essas declarações consideradas inconsistentes, então essa daqui, foram analisadas pelos auditores que constataram 25% delas que eram fraudulentas. Então, com fraude aqui. Com fraude é um valor de quanto? É 25% desse 20. 25% de 20. E aí, gente, 25% eu sempre falo, é metade da metade do valor, né? Porque o 25 é metade da metade do 100. Então, metade de 20 é 10 e metade de 10 é 5. Então, essas 5 declarações aqui são 5 declarações inconsistentes que houveram fraude. E aí diz mais o seguinte aqui para nós, que constatou-se ainda que dentre as declarações que não apresentaram inconsistências, ou seja, as com consistência, 6,25% eram também fraudulentas. Então, aqui também com fraude, tá? Novamente, porque houveram fraudes aí também nessas declarações com consistência, só que um valor maior, é um valor de 6,25% do nosso total, que nesse caso é 80, tá bom? Então, se nós formos analisar aí o que nós teremos, para a gente calcular 6,25% de 80, nós teremos 6,25%, certo? Vezes o 80. E aí, para facilitar a tua vida, simplifica aqui, né? Esse dividido aqui por 10, gente, uma possibilidade, como eu estou dividindo por 10, eu posso movimentar a vírgula aqui, então eu ficaria com 0,625, certo? E aí eu tenho que multiplicar isso daqui por 8, tá? Então, se eu fizer 0,625 vezes 8, eu tenho 8 vezes 5, 40. 8 vezes 2, 16, mais 4, 20. 8 vezes 6, 48. Mais 2, 50. E 8 vezes 0, 0, mais 5. Tenho 5. Como são 3 casas decimais, eu volto a minha vírgula 3 casas. Isso aqui é a mesma coisa que 5, né? Olha aí, coincidência, né? Deu 5 também. Então, vejam o que nós temos aqui. Nós temos que, se nós considerarmos o nosso universo aí de pessoas que declararam, dessas 100 pessoas, 20% as declarações eram inconsistentes e 80% consistentes. Das declarações inconsistentes, houve aí 25% de declarações com fraude. Então, 25% do 20, que deu 5. E dos 80% das declarações que eram consistentes, somente 6,25% eram fraudulentas, ou seja, eram com fraude. Então, 6,25% de 80 deu para nós aí o valor de 5.
Mas não é isso que ele está perguntando. Olhem o que ele está perguntando aqui para nós nesse nosso enunciado. Qual é a probabilidade que nesse ano a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta? Então, a probabilidade para nós são os eventos favoráveis dividido pelos eventos possíveis, certo? Aqui nos nossos eventos possíveis, observa que eu quero em relação às fraudulentas. Então, quantas foram fraudulentas? Eu tenho 5 aqui e mais 5 aqui. Então, nós temos 10. E quantas eram aqui inconsistentes, né? A probabilidade dela ser inconsistente é exatamente 5 em 10. E 5 aqui dá para dividir por 5 e por 5, vai ficar 1 meio, e a metade é exatamente igual a 50%, né? Que não tem porcentagem, é 0,5. Que é a mesma coisa o que está ali na letra D, como sendo 0,5000, que nem precisaria desses zeros aqui, né? Porque são algarismos não significativos na posição em que estão. Portanto, a alternativa correta aqui para nós é a letra E de escola, ok? Espero que essa resolução possa ter ajudado nos seus estudos. Bons estudos e até a próxima.